Olá pessoal, a gente está aqui no nosso podcast para métodos ágeis. Hoje eu e o Gabriel Rizzi vamos entrevistar o Lucas e o Saulo sobre um pouco sobre as experiências deles e o que eles pensam sobre métodos ágeis, como é que eles usam no dia a dia. É, Salve. Se apresentem aí para a gente ter uma noção quem são vocês, o que vocês fazem, essas coisas. Salve, pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei. Eu sou o Lucas, eu tenho 23 anos, faço curso de Sistemas de Informação na UTFPR, estou já em tese, último período do curso. Sou presidente e fundador da Hightech, também empresa júnior de computação da UTFPR. E acho que não mais é isso, acho que o resto a gente pode conversar durante o podcast. Bom, então eu sou o Saulo, também faço curso de Sistemas de Informação no TFPR, estou no penúltimo período do curso, também faço parte da Hightech, sou vice-presidente e cofundador, uh, e eu acho que no mais seria isso. Certo. E aí a gente tá pensando assim, por que a gente convidou esses dois entrevistados? Nós fizemos o trabalho de integração dois juntos e eles apresentaram um trabalho muito interessante sobre métodos ágeis e uma crítica até sobre métodos ágeis com contexto histórico até os dias de hoje. Foi bem interessante. Então a gente vai trazer isso aqui para o podcast hoje, né? Então, a primeira pergunta que eu tenho é: por que vocês escolheram esse tema? Qual foi a motivação de vocês? Quer falar, Lucas, ou quer que eu fale? Posso comentar, para trazer um pouco nossa justificativa disso tudo. Então, a gente, desde sempre no curso, pelo menos, a gente sempre ouviu falar de metodologias ágeis, tanto como forma de mercado de trabalho, no caso. Então, assim, interesse de emprego. Você conhece Scrum, conhece Kanban, já usou tal metodologia, por aí vai. Então, a gente viu que era algo realmente muito de vasto conhecimento, muito utilizado no mercado, né? Só que a gente via até pouco na faculdade disso em relação a isso. A gente via um pouco algumas matérias, mas aplicava pouco pelo menos. Aí já em relação um pouco ao ambiente empresa júnior, a gente teve alguns eventos que a gente já viu o pessoal usando metodologias ágeis, que a gente sabe que tem uma base de fundação, no caso, na parte de software, usando em outras áreas, no caso assim. Então, por exemplo, a gente vê empresas de engenharia mecânica, por exemplo, usando seus projetos. Então a gente viu que metodologia ágil é algo que rompeu muito a bolha do software, que é da onde ela vem, né? E com isso a gente pensou assim, pô, realmente a metodologia ágil é tão útil assim, tudo mais, só que a gente viu que o pessoal talvez endeusasse muito da metodologia ágil de uma forma que talvez não fosse certo. Então a gente pensou, pô, realmente, será que não é consciente a gente pensar que talvez metodologia ágil não é só um mar de rosas, por exemplo, que podem talvez ter alguns problemas e por aí vai. A gente começou a pensar nesse sentido para começar a desenvolver daí um texto mais estruturado. Legal. Eu lembro na época que vocês comentaram comigo assim e com o professor, né, que tava uma dificuldade para achar materiais sobre o tema, principalmente sobre a crítica, né? É, Vocês conseguiram achar alguma coisa? Como é que foi isso? A gente conseguiu sim achar, tanto que a gente fez o artigo, só que foi um artigo, se eu não me engano, que eu encontrei sobre críticas aos métodos ágeis e a tailorização deles. E nem foi feito pelo pessoal da nossa área de computação, foi feito por um pessoal da área de administração. É, Interessante. no geral, assim, os textos que falam sobre metodologia ágil, eles falam muito do jeito que o Lucas tinha dito sobre metodologia ágil, que é endeusando a metodologia ágil, que não é bem o que acontece no dia a dia. Eu acho que isso responde bem a pergunta, eu acho. Tem mais alguma. Ou você quer que eu É, decorra mais sobre alguma outra coisa nesse eu sentido? lembro assim que quando você apresentou o seu artigo, você trouxe um contexto histórico bem interessante que eu nunca tinha visto antes. Assim, você trouxe lá de trás. Assim, você poderia explicar um pouco pro pessoal que está ouvindo? Então, assim, de forma bem.
Resumida? simplificada, bem, tipo, bem grosseira mesmo, metodologias ágeis surgiram em 1940, mais ou menos, quando começou o Kanban, lá no Toyotismo. Claro, na época não tinha esse nome, e ele era integrado a método de produção da Toyota, mas se a gente for ver certinho o que eles faziam, era o método Kanban aplicado a um modo de produção taylorista, fordista, focado no lucro absoluto e sem, é, sem ter em mente o trabalhador que ele estava. Via esse trabalhador como se fosse uma engrenagem de uma máquina. E era basicamente isso. Ele visava Surgiu maximizar o lucro, né? E ele dava uma. Ele não pensava tanto no indivíduo, né? Na época. Na ascensão nisso. do capitalismo na época, né? Tanto que, tipo assim, você pode ver, de novo, né? O Chaplin lá, Tempos Modernos. É basicamente metodologia ágil no comecinho. Aham. Tanto que se a gente for ver hoje, por exemplo, em como que as empresas ali, trazer um cenário até um pouco atual, é, a ideia é que o desenvolvedor ele faça o máximo possível, com o menor erro possível, no menor tempo possível, né? Então, idealmente, tipo, ele é mascarado como algo, tipo assim, que vai só ser, tipo assim, isso aqui é maravilhoso porque o dev vai cansar menos, por exemplo, ele vai. Tipo, tem toda essa atração por trás que faz assim, tipo, de maneira geral eu vou conseguir produzir mais, vou produzir muito mais, com maior qualidade, tecnicamente, e vou ganhar mais, sabe? Não tem, tipo, o último a ver nessa fila é como tá a saúde do dev nesse caso, que é quem realmente tá na ponta da conversa fazendo código ali, ou e por aí vai, sabe? Bem interessante. Essa monografia de vocês lá em Integração 2, ela foi focada em apenas apresentar a metodologia ou foi focada em criticar e realmente tecer críticas às metodologias ágeis? Então, Não, eu gosto de falar que ela tem um pouco com relação, um pouco um plot em relação a como a gente escreve ela. Porque qual que é a ideia? A gente traz ali todos alguns pontos que podem ser negativos em relação ao uso de metodologia ágil, como uma forma de talvez conscientização das pessoas que vão utilizar. Então, de novo, surge de novo naquela parte de a gente ver o pessoal do Movimento Coisa Júnior, por exemplo, usando metodologia ágil, mas ver que eles usam às vezes somente porque o Scrum é famoso no mercado, eu vou usar o Scrum porque se todo mundo usa, eu vou usar também. Sem saber exatamente um pouco qual que é o propósito do Scrum, por que existe aquilo, sem saber as fases exatamente, porque cada coisa. Então, assim, o pessoal vê o nome, esse aqui é um nome famoso, todo mundo usa, deve ser um negócio bom, eu vou usar, sem adequar a sua própria realidade, por exemplo. Tanto que nossa monografia ela fala sobre deturpações da aplicação da metodologia ágil. O que a gente quer dizer com isso? É aplicar a metodologia ágil, por exemplo, só por aplicar. Eu vou fazer uma daily agora só porque aqui no manual do Scrum diz que tem que fazer uma daily todo dia. Sendo que às vezes não tem muito por que fazer isso, não tem conteúdo pra fazer isso, o pessoal não tem essa necessidade, sabe? Então a gente vê deturpação como algo que assim, a pessoa vai lá e aplica por aplicar sem entender o cenário atual. Porque o que a gente vê como ideal, por exemplo, é a pessoa entender o seu cenário ideal primeiro, entender o que pode ser melhorado, como pode ser melhorado, para daí sim pegar esses princípios ágeis, no caso, pegar os princípios, pegar as ideias das metodologias e aplicar e fazer um próprio método interno com base no que foi feito. Sabe? Com base em princípios do Scrum, em princípios do Kanban, do Lean, do XP e por aí vai. Então a ideia que a gente traz nisso é tipo assim, trazer esse pote para a pessoa se conscientizar que às vezes o uso que ela está fazendo não é um uso muito bom. Ela tá só usando por usar sem saber o que ela quer, sem saber o que ela precisa, sabe? Eu acho legal essa tese que você trouxe de conscientização, porque eu acho importante salientar que, além dessa parte mais teórica, nós quatro somos desenvolvedores, né? E, inclusive eu e o Lucas estamos trabalhando atualmente na mesma empresa, e nós quatro temos contato direto com as metodologias ágeis. Então, tipo, nós somos o final da linha de produção, né? Nós somos os desenvolvedores, mas nós estamos, tipo, suscetíveis aos erros dos nossos gestores com relação às metodologias ágeis, né? Verdade. então, a nossa intenção nunca foi criticar
as metodologias ágeis em si. A intenção sempre foi criticar a forma que elas são aplicadas. Porque a ideia da metodologia ágil é uma ideia muito interessante. O problema é quando esquecem dos preceitos que foram estabelecidos para a metodologia ágil e começam a querer aplicar a metodologia ágil simplesmente por aplicar, igual o Lucas tinha me falado. Ele deturpa, né? O que era para fazer uma coisa ser mais controlada e caminhar melhor acaba sendo algo para só metrificar, né? Só É para dizer só assim. usar por usar, né? É, Ah, Só pra parecer legal. só pra alguém colocar no disse que é LinkedIn bom, que então tem trabalhou que com usar. Scrum. É, exatamente. Falta análise crítica, né? Até, se eu puder citar aqui até um texto que eu tenho aqui, não é no caso uma fonte, uma referência, mas que a gente estava fazendo um post para o Instagram da empresa, né? Daí a gente montou um roteiro, né? E tem uma parte que a gente construiu aqui que é em relação a como escolher um bom método, que tem uma frase que eu acho que tem um impacto bom, que as pessoas não olham para isso antes de escolher o método, a metodologia ágil ou avaliar se precisa, que é assim. Tem que ser crítico para fazer a escolha da metodologia ágil, certo, né? Ele começa sobre isso aqui. Ser crítico também é saber fazer boas perguntas. Nossa equipe tem autonomia para tomar decisões? As entregas podem ser feitas de forma incremental, com valor desde o começo? Os rituais nos ajudam ou só ocupam a agenda? Estamos realmente escutando o cliente? Aí diz embaixo que se a resposta for não para a maioria, talvez o problema não seja o método, e sim a estrutura ao redor dele. A agilidade de verdade começa com cultura e propósito e não com ferramentas. Então, é o tipo de coisa que eu acho que vale deixar frisado, por exemplo, que o pessoal não olha para isso, só olha para o nome da metodologia ágil, olha para quanto está sendo usado no mercado, sem saber se realmente é ok, sabe? Exatamente. Sim. Tipo, é muito comum você ver hoje pessoas igual devs como a gente, por exemplo, que tem o dia praticamente lotado de reuniões e deles. Se o cara para pra codar 10 minutos, é muito, tá ligado? Porque, pô, tem dele de um projeto ali, tem outra dele de outro projeto lá, e acaba que o dia da pessoa se torna apenas em volta ali de coisas burocráticas da metodologia, você fica refém da burocracia da metodologia, e acaba não produzindo absolutamente nada, né, voltado ao seu trabalho mesmo, que é ser desenvolvedor. Interessante. É, então essa é praticamente a conclusão que vocês tiveram no artigo que vocês escreveram, né? Que ela acaba sendo deturpada se não ser usada com certa inteligência, né? E só usar por usar pode atrapalhar, né? A gente classifica na conclusão como algo perigoso. Né? Por que algo perigoso? Porque, de certa forma, se eu implementar isso mal, eu posso acabar com a cultura do meu time. Eu posso pegar um time que às vezes está funcionando muito bem com uma forma X de trabalho, que vai ser forçado a trabalhar com a forma Y só porque alguém que nem conhece o time mandou fazer isso, e que vai acabar com a forma que o time trabalha, a integração que o time tem, por aí vai, sabe? Então acaba com que, de certa forma, assim, tipo, eu posso, às vezes, melhorar muito a minha empresa, beleza, eu posso chegar e nada, sair da água pro vinho com o que eu fiz, mas eu posso sair do vinho pra água nessa antemão, né? Então, é uma ferramenta muito poderosa que pode ser muito perigosa se mal implementada. Então, a gente tenta trazer essa criticidade em relação à importância de implementar isso bem, porque se não for bem implementado, eu posso só piorar minhas coisas sem saber por quê. Tipo, aquele negócio assim, nossa, tem os melhores periféricos do mercado, não sei o que lá, tem melhor teclado, melhor monitor, melhor mouse, mas ainda sou ruim no jogo. Às vezes não é não é aquilo ali o problema, sabe? Não é prioridade, né? Também. Interessante. E daí vocês acabaram meio que trocando um pouco, né, a escolha do tema por TCC que vocês estão fazendo agora, né? Devido que vocês criaram uma empresa júnior, certo? Sim. Aí vocês estão usando essa empresa júnior como o tema do TCC atual de vocês, né? E nessa empresa, eu não sei se você chegou a falar já, mas você usa algum método ágil nela diariamente, alguma coisa assim? Eu acho que eu Por posso enquanto, comentar não. um pouco em relação a isso também. A ideia da empresa é que ela seja, no final desse TCC, ela seja objeto de estudo do TCC, né? Que a gente traga esses pontos em relação ao que a gente fez, o que a gente conseguiu fazer em relação aos métodos da atuação da empresa, em relação aos resultados também, né? Então, atualmente, como que está a situação da empresa? A gente está tentando primeiramente entender qual que é a forma de funcionamento do pessoal que está trabalhando em projetos. Porque senão fica aquele negócio, se a gente só colocar, vamos usar
Scrum e pronto. A gente vai estar indo ao contrário do que a gente disse no nosso texto. Então a nossa ideia é entender realmente como que o pessoal funciona, realmente pra gente entender assim, é bom ter 2 reuniões por semana, é bom ter uma reunião por semana para cada projeto, pra gente conseguir entender cada ponto de cada um, seja mais a parte funcional de cada pessoa do projeto, mas também atrelar isso ao time também em relação à criticidade e urgência do projeto. Então, a questão é, a gente está tentando fazer uma metodologia que a gente consiga deixar ela se automodular de acordo com o time, com o projeto e com o andamento dele. A gente vê que, querendo ou não, assim, se eu colocar só o Scrum, pode ser que para a equipe X isso fique excelente, para a equipe Y isso fique péssimo. Então a gente quer montar algo que o pessoal consiga se adaptar entre as áreas, né, sem ser algo escrito em pedra, porque é um negócio que de novo a gente não acha certo, que é escrever em pedra, tem que ser isso, aquilo e aquilo. Acho que flexibilidade é um dos itens mais importantes hoje em dia para o pessoal, seja no mercado de trabalho quanto na universidade, e que tem que ser trabalhado de alguma forma. Então a gente vê isso como uma das possibilidades. Então a gente está estruturando algo mais concreto, realmente, que faça sentido para todo mundo, de maneira geral, que seja eficiente ainda assim, que não seja somente um texto que ninguém nunca vai entrar, mas que vá puxe para a cultura da empresa junto isso, sabe? E não fique somente num texto que a presidente escreveu e que ano que vem ninguém vai saber do que está acontecendo. É que não é aquela coisa que é um método engessado, né? Ele é adaptável. Para esse projeto, esse momento, esse método aqui é melhor agora. Para esse momento aqui, melhor esse outro. Agora a gente acha que não vamos usar nenhum porque aqui tá difícil, alguma coisa assim, né? Vai adaptando conforme o time, o projeto, a demanda. Interessante. Mas é para isso que os métodos foram criados, né? Exato, até se for ver hoje em dia no mercado, por exemplo, uma forma comum de acontecer é o pessoal usar meio que um Scrumban, no caso, né, que vai usar processos do Scrum / visualização do Kanban, sabe? Então, idealmente você vai pegar princípios de vários métodos para construir algo que se encaixe melhor à sua equipe e seu time, sabe? Então, esse é o propósito. Lá no texto, na verdade, eu não sei se está no texto ou se o Lucas só jogou aqui como uma informação, mas você disse que a ideia era estudar como as metodologias ágeis elas estão ultrapassando a bolha do desenvolvimento, que hoje não é só os desenvolvedores e empresas de tecnologia que usam esses tipos de metodologias. Vocês acham adequado utilizar uma metodologia e tipo, se sim, qual seria ela para fazer um trabalho, um artigo, por exemplo, como um desenvolvimento de um TCC para a faculdade? Vocês acham que é interessante usar um tipo de metodologia ágil para trabalhar com o TCC? Desculpa, eu acho que eu não entendi muito bem. Eu não entendi muito bem a pergunta. Você pode talvez reformular? Digamos um exemplo. Eu estou fazendo meu TCC. Vou entrar no TCC 1 e logo em seguida vou fazer o TCC 2, certo? Você acha que seria de inteligente eu utilizar algum tipo de metodologia ágil para ter o controle, o meu próprio controle de escrita da minha monografia, por exemplo? Sim, você pode ter um Kanban, por exemplo, que você vai ter que colocar ali, ler artigo tal, lendo artigo tal, dia do artigo tal. A questão é, você pode usar vários princípios ágeis para montar a sua metodologia de acordo com o TCC. Então, em dupla, por exemplo, posso separar as tasks para minha dupla fazer, por aí vai. Eu acho que vai tudo em relação à separação de tarefas entre a dupla, entre você mesmo, a sua pré-organização, para você utilizar aquilo ali. Então, você pode só ler conforme você acha que tem que ler e escrever o texto e, dito isso, não usar nenhuma metodologia, ou você pode usar para se organizar / acompanhar sua situação. Porque qual que é a ideia? A metodologia ágil, ela traz um ponto importante que você pode ter a previsibilidade dos seus prazos. Então, por exemplo, eu sei que eu tenho que ler 25 artigos até o final do semestre. Se eu não acompanhar isso, por exemplo, eu vou chegar a novembro, que é final do semestre, e vou ver que de novembro para dezembro eu tenho que ler 20 artigos. Vou ver que, de certa forma, está atrasado. Mas, por exemplo, se eu estiver acompanhando mensalmente isso, ver que eu leio 5 artigos por mês, por exemplo, eu vou chegar em um momento tal que eu vou ver, eu tô um pouco atrasado em relação a isso. Se tiver ter lido 18 artigos aqui, eu só li 13, por exemplo. Você vai saber antes que você tá atrasado, sabe, às vezes. Então, você consegue se ajudar para essa parte de prever se você vai precisar se focar muito mais no futuro ou não. Aquele negócio assim, tipo, você pode não se planejar e talvez passar algumas noites
pré-envio da TCC e sem dormir, sabe? Então, acho que ela sim pode ser muito bem utilizada. Talvez, pô, você não vai usar um Scrum consigo mesmo, você não vai marcar uma daily com você todo dia de manhã, você não vai, assim, entendeu? Você tem que também ser consciente em relação àquilo ali. Então, de novo, você montar a estrutura da metodologia ágil de acordo com a sua necessidade. Então, se só um Kanban te atende, por exemplo, só 3 colunas ali te resolve, beleza, pode usar aquilo ali e se organizar a partir disso. Mas se precisar algo mais complexo, você pode pegar outros princípios ágeis e outras metodologias, por aí vai, e montar a sua própria forma de funcionamento. Até hoje a gente tem várias ferramentas, por exemplo, que você consegue criar os seus fluxos de trabalho, né, propriamente em relação a cada coisa. Então você pode só criar o seu fluxo de trabalho em relação àquilo ali e trabalhar. Depende muito de como uma pessoa funciona e como a pessoa quer trabalhar, sabe? Então acho que sim, resposta curta sim, mas resposta estruturada depende. Perfeito. Andrew, pode tocar. Agora, assim, uma curiosidade, assim, uma pergunta que eu tenho, assim, você acha que no futuro uma IA pode fazer grande parte dessa parte do método ágil? Por exemplo, uma IA ser o Scrum Master olhando o seu projeto e dizendo o que precisa ser focado, alguma coisa. É um exemplo, né? Pode ser até em outras metodologias, mas uma IA pode substituir um, um cargo de alguém que está cuidando disso ou auxiliar também quem para perder menos tempo do dia nessas reuniões, essas coisas, ou vocês acham que ainda não a IA não pode ajudar em nada nesse campo? Eu tenho uma visão, então, um pouco, talvez acho que um pouco diferente, divergente em relação ao do Saulo, que eu acho que o primeiro ponto eu acho que sim, é suscetível sim a uma IA talvez fazer essa parte de gestão de um projeto no futuro. Aí a questão pode ser daqui 5 anos, pode ser daqui 500 anos. Aí é uma questão de desenvolvimento da própria IA mesmo. Mas eu acho que um ponto é a se pensar, por exemplo, realmente é válido, por exemplo, ter uma IA gerindo um time de pessoas? Pois é. É uma pergunta a se fazer, assim, tipo, O é quão bem precisa ela questionável. seria, né? É, Pois é. assim, por exemplo, eu pessoalmente eu não acho que é interessante ter uma IA sozinha, automática, gerindo, no caso, fazendo o papel de um Scrum Master para 4, 5 desenvolvedores, por exemplo. Eu acho que é muito um tiro no pé isso, porque, assim, quem que vai saber se a IA errou, por exemplo, se ela sozinha faz essa parte gerencial, sabe? Vai precisar que o pessoal que está no time para definir isso, então acaba que eu acho que uma coisa que é importante é pensar a seguinte. A IA, eu acho que o propósito principal dela é ajudar a gente em relação ao que a gente faz. Então, fazer com que o trabalho do Scrum Master fique mais fácil, do que o Dev fique mais fácil, que ele possa fazer talvez mais trabalho em menos tempo, de novo, né? Aumentar a Sim. produtividade, no caso, e aumentar os lucros conforme com isso. Então, assim, ajudar para conseguir produzir mais, ter menos dificuldades e por aí vai. Só que não fazer isso sozinho automaticamente. Obviamente, tem coisa que dá pra fazer sozinho com a IA, por exemplo, um negócio que a gente vê bastante hoje em dia que são, entre aspas, chatbots, que a gente sabe que são bons, mas muitas vezes são muito ruins, mas faz um propósito de triagem até que bem interessante. Então, assim, a ideia, eu acho que da IA primeiramente, acho que auxiliar muito essa parte de facilitar o trabalho de cada uma dessas partes. E assim, acho que sempre vai ter que ter uma supervisão por cima disso. Até o ponto, por exemplo, que a IA erre menos do que a supervisão. Então, sabe? Então, acho Uhum. que é suscetível a isso sim, só que eu acho que o prazo para acontecer isso é muito grande, porque não, a IA vai ter que ter uma visão completamente holística do projeto. Pô, Sem acesso ao como é que uma IA, código, por tudo, exemplo, né? então como é que uma IA, por exemplo, vai tipo, saber ser um Scrum Master de um SAP da vida que tem 400 milhões de linhas de código? Acho que mais até, deve estar na casa do bilhão se ajudar. Mas se Então, assim, conseguir, é, vai tirar o emprego de muita então, gente. é aquele negócio assim, tipo, sim, é suscetível acontecer isso, só que também eu acho que até acontecer isso a gente vai ter já pensado em soluções, assim. Eu acho que sorver tudo é suscetível a uma IA substituir. Acho que depende só em relação a como e quando isso vai acontecer. Tem Eu vou um dar minha opinião ponto. pessoal aqui, só um pouquinho, né? Eu acho que para projetos pequenos e para desenvolvedor solo, eu acho que a IA consegue ajudar bastante, assim, para você conseguir fazer um manejamento de tempo e de previsão, assim, para projetos simples e se você está fazendo solo. Já para grupos e projetos avançados, eu acho que por enquanto é um tiro no pé mesmo. Ela não vai conseguir só daqui a talvez uns 10 anos. Aí vai saber, né? Não sei se mais alguém quer dar opinião aí também.
Ponto a se analisar, por exemplo, hoje na nossa empresa ali a gente tem um projeto que é o GenAI, que ele é um chatbot com questões administrativas do RH e tudo mais. Só que ele pode sim evoluir para eu não diria um gerenciamento de pessoas e gerenciamento de desenvolvedores. Mas eu diria, tipo assim, se a gente passar as características dos clientes dos projetos que a gente trabalha, a IA pode ser um excelente mecanismo de tomar decisões de quais features tem que vir em qual prioridade, dependendo da data de entrega. Então, tipo, não para gerir os desenvolvedores, gerir pessoas e ser um Scrum Master, mas para tomar decisões com base lógica em quais tasks a gente tem que dar mais prioridade, quais tasks têm menos prioridade, quais features têm mais prioridade, quais features têm menos prioridade em determinado projeto. Então isso seria um ótimo mecanismo de uso de IA. Agora, concordo com o Lucas que, assim, para gerir pessoas, gerir projetos e ser um Scrum Master, eu acho que realmente, parafraseando, né, é um tiro no pé. Porque é igual ele falou, pode cometer menos erros do que um gestor, uma pessoa humana, por ter um pensamento lógico. Mas ainda não estamos num nível utópico da IA para ela ser uma gerenciadora de projetos, mas gerenciadora de desenvolvedores. Até queria dizer, no caso, em relação assim, antes que a gente considerasse uma IA como nível lógico, né? Se a gente for ver, a IA é o nível estatístico. Estatístico. E a gente sabe que em estatística a gente tem vários outliers que são pontos que fogem do padrão. Então, pensar que uma IA vai cobrir todos os casos é um tiro no pé, sim. Então, eu acho que como não, nós humanos somos bem imprevisíveis de certas formas, não dá pra pensar que uma ferramenta estatística vai conseguir prever exatamente tudo que eu vou fazer, como eu posso agir, sabe? Então, de certa forma, acho que por muito tempo vai ser um tiro no pé. E acho que a gestão de pessoas de maneira geral, a gestão das pessoas mesmo com o IA é um tiro fortíssimo do pé que, assim, só a tecnologia nos dirá. Então, acho que acima disso vira muito conversa de ficção científica, sabe? Eu acho. É um tema muito famoso hoje em dia, né, o pessoal aí da área. Tem mais alguma pergunta, Rize? Cara, eu acho que a gente já pode partir tipo assim, para as críticas pessoais, né? A gente está aqui para discutir metodologias ágeis e assim como eu falei lá no início, eu e o Lucas, a gente tem algumas experiências bem complexas com metodologias ágeis, principalmente Scrum, na nossa empresa. Tipo, eu queria saber do Lucas, assim, já tá indo para o quê? Um ano e meio de empresa? Eu acho que já tá nessa casa, acho que já fez 1 ano e meio, na verdade, até. Cara, e tipo, o que que mais diferencia as duas empresas que você trabalhou no caso, o que que mais diferencia em relação à metodologia ágil que a gente usa hoje na nossa empresa? Certo. Eu acho que eu posso trazer esses três cenários, no caso, que seriam a mudança de projetos na que eu tô hoje, né? Que eu tava em projeto separado, com fluxo separado de reuniões, né? Também, time mesmo. Mas na empresa que eu tava antes, eu via que metodologia ágil meio que não tinha. Eu tinha. O meu gestor me passava as tarefas pelo. Putz, cara, eu acho que era. Ai, nem sei qual que era a rede interna deles, não era nem Slack, nem nada. Era tipo um Teams interno, sabe? Passava as tasks escrito, faz tal coisa. E eu fazia, de acordo com o que ele pedia, assim, então eu não tinha nem o sistema pra gerenciar as tarefas, não tinha nem daily, não tinha nada. Era só, tipo, faz tal coisa, faz tal coisa, faz tal coisa. Então, tipo, metodologia ágil era nula, era de acordo com a cabeça do meu gestor. Ele tentou, durante o tempo, tentar implementar sinergias diárias, mas acaba que o meu time era meu gestor, eu e outro estagiário. Então, tipo assim, o estagiário estava do meu lado, o meu gestor estava no piso abaixo do meu, então a gente podia só conversar rapidamente. Então, a gente tinha alguns pontos de contato durante o dia, mas não tinha metodologia ágil, de maneira geral. Quando eu migrei para a empresa que a gente está atualmente, né, eu fui para um projeto que ele era um projeto um pouco mais caótico, estava já em andamento, já tinha um prazo já meio curto. E a gente tinha muitos problemas em relação a planejamento, seja do projeto, seja em relação às execuções. Então, como é que eu posso dizer isso? A empresa cliente, ela não sabia muito bem o que ela queria nem como queria. Ela sabia, assim, tinha que ter um objeto tal no final, mas como chegar e quais eram os possíveis empecilhos no caminho, ela não tinha nem ideia que podia acontecer.
Então a gente entendia que cada dia era uma tal união diferente. Tinha que começar a mexer no código para ver que o que a gente precisa era, em vez de ser 5 linhas do código para poder aumentar um fluxo, ia ter que fazer 25 coisas diferentes. Então acabava que nossas reuniões eram reuniões até de certa forma bem longas, durava ali por volta às vezes, de 1 hora. O que seriam nossas deles, né? Então seriam umas deles extremamente longas. Então, iam contra do que era para ser uma dele de fato. Então, eram reuniões porque a gente passava os reportes do dia e todo dia praticamente tinha uma coisa pra gente debater se qual fluxo era melhor. Você vê, tipo assim, eu acho que fazer tal coisa de tal forma pode ser melhor por causa disso, 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 pra gente trazer entre o time e debater. Como a gente tinha que definir muita coisa em relação a como ser executado no projeto, não tinha isso escrito antes, por exemplo, não tinha escritos funcionais, barra não funcionais bem delimitados, sabe? A gente tinha que pegar o sistema que já era meio legado pra poder ajustar isso. Então, a gente tinha muitos empecilhos para debater durante a reunião que fazia ela ficar mais lenta. Eu não achava, por exemplo, que era uma reunião improdutiva, porque realmente o pessoal debatia bem em relação àquilo e era um negócio que envolvia bastante tanto o pessoal do QA quanto o pessoal de dev, porque tinha esse compartilhamento de conhecimento do pessoal em relação ao time. Então, por exemplo, se uma back-end falasse, eu posso fazer tal coisa, por exemplo, eu já podia falar, não, isso aqui pode dar pau em relação a isso aqui, porque eu também conhecia o sistema. Então, tinha esse ponto, mas eu acho que era algo muito fora da curva em relação a como deveria ser. Aí mudando de time, né, porque eu tô agora, mudou completamente a cultura. Eu saí de deles que demoravam 1 hora para deles que demoram às vezes 6 minutos. Às vezes menos, né? Então, muito mais entrar na chamada, falar, por exemplo, eu fiz XYZ coisas, vou fazer tal coisa hoje e pronto. Pra chegar amanhã de novo. Então, hoje em dia, ela segue muito mais o que deveria ser um Scrum, por exemplo. Segue ali as sprints, tem as retros, a planning. Mas eu vejo, por exemplo, que o entendimento geral do time em relação ao sistema é menor, porque o time participa menos nessa comunicação e definição de como que vai ser os próximos passos. Então, tem esses lados da moeda. Eu não achava, por exemplo, que a dele de 1 hora fosse necessariamente ruim pra gente trabalhar. Talvez em momentos específicos sim, porque a gente tinha muitas reuniões e precisava fazer mais tarefas. Mas eu acho que pro time estar alinhado em relação ao que tinha que ser feito, eu achava que tinha um bom propósito. Então, aquele negócio de novo, são equipes da mesma empresa que trabalham de formas muito diferentes, que estão se adequando na forma do projeto. Então, eu acho que sim, tem pontos a melhorar, mas eu acho que, de maneira geral, é uma forma até bem executada. O pessoal escuta bem a gente com relação às críticas dos fluxos e por aí vai. Então, se eu chegar hoje no Scrum Master e falar, cara, tal fluxo não tá legal, vamos mudar isso aqui porque tá só sendo algo massivo, tá só sendo algo que não funciona, eu acho que falando com o pessoal tem um potencial bom de ter essa mudança, sabe? Então eu particularmente eu gosto da forma como que é feita. A gente entra em uma divergência aqui, porque por mais que seja a mesma empresa, a gente está em times diferentes. E no meu caso pessoal, a mesma dele é usada para tratar de 3 projetos diferentes, né? Porque, por exemplo, um caso específico de um projeto que tem 2 pessoas, não vale a pena você fazer uma dele com 2 pessoas, né? Ao menos é a visão do nosso gestor com relação a isso. E aí as nossas deles, elas acabam tendo muito conflito de interesse e discussões de coisas que às vezes poderia ser uma reunião separada, uma reunião à parte. A gente acaba às vezes demorando mais de 20, 30 minutos em uma dele que poderia facilmente durar 5 minutos com uma reunião à parte para ser decidido algumas coisas de determinados projetos. Mas assim, é interessante a gente analisar por esse ponto porque volta ao cerne da nossa conversa principal, né? Que é realmente o modo como é implementado a metodologia ágil dentro de uma empresa. Na utopia ela é perfeitamente excelente, mas depende muito de como o gestor vai lidar com isso, depende muito de como a empresa vai adequar os princípios ágeis para cada projeto. Saulo, tem alguma coisa a acrescentar nessa conversa? Não sei, na sua empresa, como que é? Cara, lá a gente trabalha da mesma forma que o Lucas tinha falado que ele trabalhava na empresa antiga dele. Eu trabalho tipo do lado do meu chefe, então se precisar fazer algum ajuste, alguma coisa, ele só dá um grito e eu mexo no negócio que ele pediu, sabe? Não tem muito porquê a gente colocar a burocracia de um método de desenvolvimento ágil num lugar que não precisa. Que isso realmente acarretaria mais atrapalharia do que ajudaria, eu diria assim, no dia a dia, sabe? É que a equipe é pequena, né? E os É, só, trabalhos também o são pequenos. dev lá mesmo, o departamento de TI sou eu. O É único por dev. isso.
Não, eu sou o departamento de TI, eu não sou o dev. É por isso que Faço tudo. não tem o porquê colocar o método ágil, né? Perfeito. Mas uma pergunta. Hoje, por exemplo, no método Scrum, a gente tem as reuniões planning e as retros, que elas servem basicamente para o planejamento da sprint e o retro para você fazer um check-up de tudo que foi feito ali, né, durante o tempo de sprint. E nessa reunião retro é interessante porque ao longo da sprint, ao longo da caminhada, vão acontecendo alguns problemas e às vezes é necessário você abrir tasks que não estavam planejadas durante a planning, né? E a retro eu gosto muito porque a gente consegue ver exatamente o andamento de cada projeto, a gente consegue saber exatamente, não exatamente, mas a gente consegue ter um breve briefing ali de como está o andamento de cada projeto. Hoje na sua empresa você consegue ter essa visão de como está o andamento de cada projeto, em que pé que tá, o que que tá faltando e etc. Sim, porque eu mexo em todos, né? Como eu sou o único dev lá, eu fico responsável por todos. Eu faço Uhum. a parte de desenvolvimento, de planejamento. A de planejamento eu faço junto com o meu chefe, mas assim, eu faço desenvolvimento, eu faço o desenho do sistema, eu faço a documentação. Gente, eu queria saber se vocês usam testes automatizados no trabalho de vocês. Sim, Mas senhor. Sim, chama eu Sim, mesmo. seria mais também pro Lucas e pro Gabriel, né? Porque a empresa é maior, né? Mas é porque isso também é um método ágil, é usar os testes automatizados. Respondendo sim, eu não sei como que é mas... Ah, sei sim, porque já passou por mim algumas tasks do robot de testes automatizados da parte do Lucas lá. A gente usa Robot Framework e Selenium Library para fazer alguns testes automatizados. E os outros testes ficam por conta do QA, mas tem uma parte especializada ali do QA que só lida com códigos robot e fazem esses testes, né? Ah, sim. É que isso entra o XP Programming daí, que é um pouco de testes automatizados, mas vocês não têm programação em par lá, né? Não sei dizer. Tem resolução de bugs em par, geralmente, né? Ah, Mas tá. na programação, Só de maneira só geral, na hora do não. É programa. mais. Programação de maneira geral, não, mas eu posso citar um caso específico que é o do nosso aplicativo mobile, que aí sim é programação em pair, né? É eu e meu companheiro ali que a gente tá. Basicamente a gente trabalha na mesma branch fazendo features diferentes. Entendi. Inclusive a gente está adaptando agora uma nova library. Eu esqueci se o Lucas conseguir me relembrar, mas eu não sei se você sabe, na verdade, qual que é a library de testes automatizados para mobile. Cara, Jest? Eu faço acho ideia. que é Não Jest. é Jasmine? Não. Não. Cara, não tem ideia então. Enfim, Nem sabia que tava com esse fluxo em andamento. a gente tem um fluxo para ser iniciado de testes automatizados para aplicativo mobile também. Então já é uma outra frente de testes que vai ser aberta provavelmente nessa ou na próxima semana. Aham, interessante. Eu acho que é isso então, né? Acho que não sei se tem mais alguma pergunta. Eu queria agradecer aí os entrevistados e obrigado pelo tempo de vocês aí. Foi bem enriquecedor. Obrigado, Lucas. Obrigado, Saulo. A gente agradece o reconhecimento e a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Obrigado, Lucas. Obrigado, Saulo aí. Valeu.